A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Nosso entrevistado de hoje é o juiz de direito José Olindo Gil Barbosa. Eu quero ter a satisfação de registrar a presença do nosso entrevistado, juiz José Olindo, magistrado de carreira, que honrou a toga que veste em todas as comarcas por onde passou. O doutor José Olindo, do momento, atua na vara Maria da Penha, a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, e vem realizando um excelente trabalho. Doutor José Olindo, a Escola da Magistratura agradece a sua presença para essa entrevista e efetivamente está convicta e convencida de que o amigo vem efetivamente realizando aquilo com o qual sonha a sociedade a que nós servimos com desprendimento e inexcedível zelo. Eu lhe faria a primeira pergunta. Em 2006, a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, entrou em vigor. Essa lei tipifica como crime a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelece as respostas penais contra o infrator e aponta as responsabilidades dos órgãos públicos na luta contra esse tipo de infração. As medidas preventivas e repressivas pertinentes, com a entrada em vigor da dita lei, o juiz passou a ter mais poderes, inclusive podendo conceder medidas protetivas de urgência, sempre voltadas para a proteção de que a mulher necessita em certos e angustiosos momentos. Caro colega José Olindo, com a experiência de vários anos de firme e intensa atividade como titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Teresina, qual a avaliação que faz da Lei 11.340 de 2006? Quais os pontos positivos ou negativos que nela podemos encontrar? E que sugestões o colega pode oferecer para o seu aperfeiçoamento? Primeiramente, boa tarde, agradeço penhoradamente as palavras elogiosas a mim dirigidas pela pessoa magnífica e reconhecidamente muito respeitada no cenário jurídico do nosso Estado, desembargador Edivaldo Moura. E eu quero falar da Lei Maria da Penha, pouco ou nenhuma falha possui, né? As falhas se verificam na questão estrutural dos órgãos que fazem a sua aplicação. Começando nas delegacias de polícia, que devem ser melhor estruturadas, inclusive com equipe multidisciplinar, formada por psicólogas ou assistentes sociais, para um melhor atendimento às vítimas, né? Bem como um corpo funcional mais preparado, mais capacitado, né, passando pelo Ministério Público, desembocando na Justiça, que deve ser melhor aparelhada, com um parque tecnológico mais eficiente e um corpo funcional mais amplo, né, inclusive com a criação de um segundo juizado da mulher em nossa capital, em razão do número crescente de processos, né. A Lei 11.340 de 2006, que é conhecido como Lei da Maria da Penha, é considerada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica, perdendo apenas para a Espanha e para o Chile. A dianteira ficou com a lei espanhola, considerada a melhor legislação no combate à violência contra a mulher, seguida pela legislação chilena. Então é isso, uma avaliação, e nós temos uma grande aliada no combate à prevenção, né, que é as medidas protetivas de urgências, né. Quando a mulher se sente ameaçada, né,
ou vilipendiada, ela pode, inclusive é o único caso em que ela mesma pode pedir pessoalmente a medida protetiva, independentemente de advogado. A própria lei já fala isso, né? Se ela comparecer pessoalmente no juizado da mulher e dizer que necessita de uma medida protetiva para afastar, para evitar um contato com o agressor, o pedido dela será avaliado e, se for o caso, deferido. Doutor Zé Olindo, considerando esses anos todos, o colega atua na vara dos crimes de violência contra a mulher, o senhor acha que essa questão do combate à violência contra a mulher está tendo progresso ou ainda há um longo caminho para que os homens assimilem a igualdade de gênero? Está tendo progresso, né? A Lei Maria da Penha, eu sempre digo que é uma lei que veio para ficar. Ela inibe a agressão, bem como, em certos casos, previne. E a aplicação de medidas protetivas de urgência e a aplicação de uma pena depois do processo terminado tem redundado numa menor diminuição, né, de reincidência dos casos de violência. Doutor José Olindo, a lei busca, como se pôde realmente já afirmar, prevenir e reprimir, como já disse, a violência doméstica e familiar contra a mulher, vítima das mais variadas ações no ambiente doméstico e familiar, tipificadas como criminosas. Caro colega, quais as medidas a serem adotadas para o atingimento desses dois objetivos? Ou seja, prevenir e reprimir responsavelmente essas ações e quais os meios de que o colega pode lançar mão com o fim de efetivamente atingir esse desiderato? Bem, o que se deve se fazer para repressão, para prevenção, é a adoção de políticas públicas no combate à violência contra a mulher, né? Inclusive também com palestras em escolas, né, em comunidades, né, para formação moral das novas gerações, né? E para o combate, a sua segunda pergunta, para o combate efetivamente para a repressão, há necessidade de leis mais severas, que não passa pela Lei Maria da Penha, mas pelo Código Penal, né? Não se justifica uma ameaça séria contra uma mulher, inclusive de arma em punho, ser apenada apenas, no máximo, com 6 meses de detenção, que fatalmente essa pena será suspensa e não será aplicada, terá uma suspensão de, no máximo, 2 anos. São esses dois viés que eu vejo. Eu deixei de fazer uma outra indagação que se me afigura necessária. Por que a lei é chamada de Lei Maria da Penha? Bem, a Lei Maria da Penha leva esse nome em homenagem à bióloga cearense, nossa vizinha, Maria da Penha Maia Fernandes. A Maria da Penha Maia Fernandes, ela, ao longo do tempo, sofreu violência doméstica pelo seu companheiro, pelo seu marido, parece que um boliviano, salvo engano, durante anos a fio, né? Inclusive 2 tentativas de homicídio, uma de colocação de um fio elétrico num chuveiro elétrico, que redundou, graças a Deus, não redundou em maiores danos, e a outra foi com, inclusive, tiro de arma de fogo, que levou ela a ficar com a paraplegia, né? Fora de várias outras agressões físicas, sexuais, psicológicas, de toda a gama. Acontece que todas essas agressões não sofriam a punição, né, devida, né, que devia. Era geralmente levada para o âmbito do juizado criminal. Lá, quando redundava numa pena, era prestação de serviço ou então redundava em cestas básicas, né? E depois de muito lutar, não encontrar apoio na legislação e na justiça, resolveu ir à OEA. E a OEA
depois de um processo longo e demorado, aplicou ao Brasil uma pena, né? O Brasil foi considerado culpado e determinou que elaborasse uma lei efetiva no combate à violência contra a mulher. E essa lei foi elaborada, votada e sancionada, que é a nossa Lei 11.340, que, em homenagem a esta mulher que sofreu todo esse tipo de violência, leva o nome de Lei Maria da Penha. Doutor Zé Lindo, ainda dentro desse tema, quando se discute políticas públicas, né, de combate à violência doméstica, há uma frase muito em voga, e segundo a qual a mulher deixou de gritar dentro de casa para gritar nas ruas. Como o colega avalia o grau de conscientização da sociedade hoje em relação à violência contra a mulher? Bem, as mulheres devem deixar de ser submissas e partir para a denúncia no primeiro sinal de violência, né? Na primeira injúria, na primeira ameaça. Não deve deixar que isso nunca progrida, né? Porque pode, e a experiência tem dito isso, há uma progressão que algumas vezes pode redundar até em morte. Né? Fazendo isso, né, denunciando no primeiro sinal de violência, a paz na família tende a reinar, né? Porque o cidadão, a pessoa, o agressor, nota que há uma repressão legal para aquela atitude dela e recua nas suas agressões. Os poderes públicos, meu caro desembargador, devem se organizar para o enfrentamento da violência contra a mulher. De maneira preventiva, como eu falei, com a implantação dessas políticas públicas, bem como a criação de leis mais rígidas para a punição dos seus agressores. É isso, prevenção e punição como consequência penal. Levando para o lado prático, às vezes a mulher tem medo de denunciar a violência contra si. Na sua experiência, qual é o motivo que leva a mulher a ter medo de denunciar a violência? O principal motivo que leva a mulher a não denunciar, como você próprio diz, é o medo, né? É o medo de sofrer mais violência, é o medo de ser abandonada materialmente e afetivamente. Economicamente. A existência de filhos aumenta também mais ainda este medo. E também tem aquela mulher que tem uma dependência afetiva, com o agressor, né? E isso a impede de denunciar, com receio de ser abandonada, né? Isso ocorre não só entre os companheiros, mas e principalmente em relação das mães com os filhos. É muito difícil, nós temos casos lá em que, em crimes como ameaça, injúria, em que a mulher ela pode renunciar à representação. Quando é mãe, quando é filho contra a mãe, em quase 100% dos casos, há uma renúncia a essa representação e esse inquérito é arquivado. Isso me leva até um exemplo prático na minha época de juiz criminal aqui em Teresina. Certa feita, a doutora Vilma, que era delegada e ainda mulher, né? Aliás, ainda é. Ela fez a prisão de um marido que tinha agredido a mulher. E ele estava preso. Aí houve um pedido de habeas corpus lá para a vara. E quando eu estava, antes de apreciar o pedido, chegou a mulher, a dita cuja, né? Com 2 filhos pequenos, me pedindo para eu não soltar o marido dela. Eu disse, mas não foi a senhora que fez a representação lá na delegada? Disse, mas lá em casa está com 3 dias que ninguém come, mas os filhos estão pequenos e eu gosto do meu marido. Dependência econômica e material, né? Dependência econômica também. Né? Exatamente. Eu acho que você deve vivenciar isso lá. Com certeza, sempre vivenciamos isso aí. Mas isso aí é uma coisa que a lei faculta a mulher, né? E ela tem o direito de querer ou não o prosseguimento da ação. Após as suas bem lançadas respostas, né, nós iremos ter um rápido intervalo. Depois desse intervalo, continuaremos com a sua brilhante entrevista. Tá, muito obrigado.
Meu caro doutor José Olindo, conheço o seu trabalho, a sua atuação, a sua vida, a sua história, o seu compromisso com a magistratura. Eu vou lhe fazer a terceira pergunta. Segundo informações do Datafolha, a cada hora no Brasil, 500 mulheres são vítimas de violência física e moral e 7 são assassinadas. O Brasil, infelizmente, ocupa no ranking do feminicídio o 5º lugar entre os países do mundo. Como está a nossa vara, tão bem dirigida pelo ilustre colega, e de que medidas o Brasil pode lançar mão em momento crucial de sua história para que saiamos dessa constrangedora posição no cenário mundial? Muito bem. Nós estamos à frente do Juizado da Mulher de Teresina desde o dia 12 de novembro de 2010, né? Data em que tomamos posse no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça, cujo presidente era, por coincidência, o desembargador aqui, Edivaldo Moura. O Juizado da Mulher foi criado em 2010. A Lei Maria da Penha é de 2006, né? O juizado tinha, na época, um acervo de 5.000 processos em tramitação. Encontramos uma vara um pouco até desarmada, mas atualmente, após 7 anos de criação, o seu acervo dobrou. Tramitam na vara atualmente cerca de 10.000 processos, envolvendo todos os tipos de processos que lá se comportam como medidas protetivas de urgências, feitos criminais, dos mais variados tipos de ilícitos penais, desde a injúria, que é o mais simples, até o estupro de vulnerável, né? Todos os processos têm como vítima a mulher, com ênfase no ambiente doméstico em sentido amplo. O objeto, como se sabe, o objeto de tutela da lei é a mulher em condição de vulnerabilidade, não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que conviva com a vítima, independente do gênero do agressor. Porque há casos lá, e alguns casos, não são poucos, em que o agressor não é um agressor, é uma agressora, né? E há uma convivência homoafetiva entre essas mulheres, que redundam, em algumas vezes, em agressão e desembocam na Lei Maria da Penha, lá no Juizado da Maria da Penha, né? Que o que importa para a lei é a condição de mulher da vítima. Não interessa o agressor, é a vítima, né? A outra pergunta, desembargador, é com relação a... Poderia fazer para que a gente saia desse cenário. Do Senado de Feminicídio, né? Nós aqui, já foi criada uma delegacia do feminicídio e foi implantada no Código Penal um novo artigo prevendo uma pena mais grave para os crimes de violência que redunda em morte, né, baseada no gênero contra a mulher, né, nem contra a mulher. É isso, é a repressão com a aplicação de leis mais rígidas, né? E também uma melhor conscientização da população, principalmente nos seus segmentos mais incipientes, como jovens e crianças, criando uma perspectiva de não violência para as gerações futuras. As principais, a prevenção, com essa aplicação de políticas públicas e uma punição na rigidez das leis. O Ministério Público, a polícia, a sociedade civil organizada, a justiça sob o seu comando, tem exatamente investido, procurado o Tribunal de Justiça diante desse expressivo número de processos, buscando ou tentando sensibilizá-lo para que criemos uma nova vara, porque, em verdade, com esse número de processos em andamento na sua vara, com certeza, né, as dificuldades são imensas para o cumprimento de sua ingente, da sua
séria e grave missão como juiz titular da Vara Maria da Penha. Com certeza. Hoje nós temos, para o senhor ter uma ideia, nós temos 4 delegacias da mulher em Teresina. 2 promotorias de justiça que atuam, um núcleo que atua na violência contra a mulher. Um núcleo da Defensoria Pública voltada exclusivamente também para a mulher. Um defensor que atua na defesa do acusado, do agressor. E somente um juizado. Né? Lá, tudo isso desemboca, todos esses pedidos desembocam no juizado. Das 4 delegacias, os pedidos dos Ministérios Públicos, os pedidos da Defensoria, e é somente um juizado para dar vazão a todos esses pedidos. Né? Nós fazemos o que está ao nosso alcance, né? O que está humanamente possível, com o corpo funcional, com o que temos às nossas mãos, mas vamos em frente, né? Vamos aguardar, inclusive há uma recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que quando uma vara atinja 10 mil processos, deve ser criada uma nova unidade, né? E nós já atingimos esse número. A ministra Carmen Lúcia me parece que intensificou uma ação, um movimento cívico, tentando exatamente reverter esse quadro dramático que vivemos hoje, no tocante exatamente à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu acho que ela tem feito o possível e me parece que com a mobilização da população, da sociedade civil organizada, das mulheres, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da magistratura, né? O colega pode conseguir algum êxito nessa missão. Com certeza. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia encabeça um programa que durante 3 vezes durante o ano, ela faz, no âmbito dos juizados de violência doméstica, a Semana da Justiça da Paz em Casa, onde pega um grande número de processos, né, e fazem uma espécie de esforço concentrado para a sua instrução e julgamento. Nós já tivemos 2 este ano, vamos ter um agora em novembro, né, onde são colegas, geralmente que vêm do interior, para nos ajudar, ou também os defensores públicos que são colocados à disposição, mais promotores, e aí a gente dá vazão a um grande número de processos nesse esforço concentrado. Né? E é necessário a criação desta nova unidade jurisdicional. É urgente, a violência não para, eu faço, não é nem uma questão de que esteja havendo mais violência, mas é uma questão de conscientização da mulher vítima, que ela está se conscientizando mais e levando as denúncias nas delegacias, nas promotorias e nos juizados das agressões que sofrem. Doutor Zé Olinto, essa é uma pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer ao senhor. Pois não. Fala muito em agressão contra a mulher, Lei Maria da Penha, sempre em defesa da mulher. É só a mulher que pode ser vítima ou o homem também? Você tem alguma experiência de um caso concreto no seu dia a dia? Não, a Lei Maria da Penha é muito clara. É só a mulher. É só a mulher. A violência é contra a mulher. Né? Não é contra o homem. Não. O homem pode ser vítima, mas ele tem um juizado próprio. É violência doméstica, mas tem um complementozinho. Contra a mulher. Contra a mulher. É contra a mulher. Não é só violência doméstica, não. Se a mulher agrediu o homem, não tem... Se a mulher agrediu o homem, pode ter uma punição, mas não é lá. Pode ser no juizado especial criminal. Certo. É outra seara. É um esclarecimento para quem está nos ouvindo. É outra seara. É porque muitas pessoas pensam E lá também não é a violência somente contra a mulher. A violência contra a mulher é uma coisa. Violência doméstica contra a mulher já é outra. Né? Essa Lei Maria da Penha, existe falhas ainda? Como eu falei, existem poucas falhas, pouquíssimas. Eu acho que é quase inexistente. Né? A grande deficiência é nas leis complementares, né? Nas leis que complementam, tal como uma punição mais séria para os crimes por ela abrangidos. Né?
mas ela mesma eu acho que acabou. Inclusive foi considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo. Eu ia fazendo complementação, mas acho que praticamente o senhor já respondeu. Se violência contra a mulher e violência doméstica era a mesma coisa. Não, violência contra a mulher é qualquer conduta, ação ou omissão, discriminação, agressão ou coerção ocasionada pelo simples fato de a vítima ser mulher e que cause dano, morte, constrangimento, sofrimento físico, sexual e tudo. O agressor pode ser qualquer pessoa. Agora, a violência doméstica contra a mulher é quando essa mesma agressão ocorre em casa, num ambiente doméstico, ou numa relação de familiaridade, ou de afetividade. Está claro aí, né? Se o colega fosse conceder exatamente uma nota, que nota daria a atuação da polícia, das delegacias existentes, né, para punir, para investigar, apurar os fatos relacionados com a Maria da Penha? Que nota daria ao Ministério Público? Aliás, nós temos em sua vara são dois promotores. Dois promotores bastante São dois promotores, atuantes, né? E a estrutura de que o colega dispõe para efetivamente lutar contra esse mal que nos ameaça e que nos causa exatamente muita preocupação. Que nota o colega daria? Bem, nas delegacias a nota ainda precisa de muita coisa, né? Inclusive, eu sou portador de necessidades especiais, nunca fui a uma delegacia porque eu não passo do patente da porta. Acessibilidade praticamente zero, né? Não tem, né? Por aí você vê as outras coisas, né? Eu acho que uma nota 7 estava de bom tamanho, ainda tinha uma capacitação que precisa ser feita, não só com as delegadas, mas também com todo o corpo lá de funcionários. Eu acho que tem muito que melhorar, mas está bem, elas são bem esforçadas, as delegadas, são todas delegadas, são mulheres, são 4 delegadas, são todas esforçadas e eu acredito que dão tudo de si para isso. A questão é que a estrutura ainda é bem deficiente. A Defensoria também atua, né? A Defensoria atua. Nós temos lá a Defensoria Pública é feita por um núcleo, são 3 defensores públicos que atuam lá no Juizado da Mulher, né? E está bem estruturado. Com relação à Defensoria, eu acredito que está bem, eu acho que merece uma nota 9. A promotoria, sem maiores comentários, dou uma nota 8 para isso, né? Muito bem. Doutor Zé Olindo, além de Teresina, existe outras delegacias e outras unidades judiciárias em comarcas do interior do Estado? Existe. Em caso afirmativo, como o senhor avalia a atuação dessas delegacias e dessas unidades judiciárias instaladas em outras comarcas do Piauí? Bem, as unidades judiciárias que nós temos, exclusiva só é a do juizado aqui de Teresina. É exclusivamente nos casos de violência doméstica contra a mulher. As outras unidades que nós temos é em Picos e em Parnaíba. São essas 3 unidades jurisdicionais que nós temos. Só que essas 2 de Picos e de Parnaíba, elas acumulam com outras funções. São privativas, mas não são exclusivas. E delegacias nós temos em outras cidades também, como Parnaíba, parece que Floriano, Picos, né? São essas as cidades que eu sei, mas deve ter em outras mais, não sei se tem. Nós encerramos o nosso prazo, cumprimos o nosso prazo. Eu, em nome da escola, da magistratura, o Valério, meu companheiro de trabalho, né, meu ex-colega de tribunal, né, agradecemos pela sua bem pensada entrevista, né, que com certeza agradou a todos aqueles que tiveram a oportunidade de escutá-la e vê-lo respondendo de forma objetiva, inteligente as perguntas que nós acabamos de lhe fazer. Muito obrigado. É um prazer ter estado aqui com vocês, né? E estamos à disposição. Qualquer outra eventualidade, estamos lá à disposição. Muito obrigado.